O único objetivo dessa leitura é levar conhecimento a mais pessoas. Se porventura houver reivindicações e direitos autorais, por favor, entre em contato comigo no e-mail que eu deixo na descrição. Obrigada. Então vamos à leitura do livro. A Arte da Cura Espiritual. Capítulo 3. A cura interior. Para entender a enfermidade, a saúde e como o curador pode transformar a enfermidade em boa saúde, você deve aceitar que sabe menos do que imagina. Quaisquer que sejam suas limitações, elas são autoimpostas. O Dr. Frederick Tilney, um dos primeiros especialistas franceses em cérebro, afirmou com relação ao futuro, abre aspas, através da demanda consciente, vamos desenvolver centros cerebrais que nos permitirão usar os poderes mentais que atualmente não somos nem mesmo capazes de imaginar que existem. Fecha aspas. O conceito de potencial humano desenvolvido não é nada novo, e se retrocedermos 2000 anos, constataremos que Jesus falou a seus discípulos, abre aspas, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Fecha aspas. O extraordinário potencial e o poder que se encontram adormecidos em cada um de nós é a manifestação de nosso próprio inconsciente, que frequentemente é chamado de eu superior, e que se encontra logo abaixo da consciência. É deste reservatório interior que emergem nossos mais extraordinários poderes, e a cura é um deles. O Bhagavad Gita conta-nos, abre aspas, embora o santo enxergue, ouça, toque, respire, coma, movimente-se, durma e sinta, ainda assim, ele sabe a verdade e sabe também que não é ele quem age. Fecha aspas. O curador sabe que a autoconsciência não é o curador. Ele sabe que o eu mais inferior, ou o ego, pode curar. Melhor, o eu mais inferior dá permissão e movimenta-se para a força da autoconsciência para que o eu superior possa agir. Para movimentar a autoconsciência, você deve começar concentrando-se nisso. Somente aí, você encontrará o inconsciente aonde ele estiver e descobrirá que ele não é o monolítico, e sim composto de um caráter complexo que lhe parecerá familiar e alheio ao mesmo tempo, conforme você começar a descobrir suas qualidades. Minha descrição do auto-inconsciente e os planos sobre os quais ele funciona será meramente um esboço. Descreverei somente as características mais marcantes e conforme você for progredindo, poderá anotar os detalhes, conforme os for descobrindo. O auto-inconsciente e o ambiente interno de cada indivíduo são subjetivos, únicos em muitos aspectos e para cada pessoa os detalhes particulares variam. Cada ser humano é uma síntese de elementos conscientes e inconscientes. A autoconsciência está associada ao mundo físico e o inconsciente está ligado aos mundos não físicos, ou seja, às vibrações mais altas. Os 4 corpos. Nosso universo é composto de 4 planos ou dimensões, e cada ser humano é composto de 4 corpos que existem nesses planos. No nível consciente, temos um corpo físico que habita no plano físico. Este dá e recebe informações através dos 5 sentidos. Alimenta-se através da água, da comida e do ar que respira. E é composto de matéria densa que vibra em baixa frequência. E é através do corpo físico que o verdadeiro ser,
que é o eu consciente, experimenta o mundo material. Este é formado pelo que chamamos de matéria, da energia e forças que a levam a reagir. Você deve se lembrar de que essas divisões são arbitrárias, uma vez que nada subsiste sem o todo. O corpo físico, conforme entendido pelo curador, não é considerado uma coisa separada de si mesmo, da mesma maneira que a matéria não é considerada uma substância única. Ele a vê como energia, embora de vibração mais baixa. De igual modo, ele vê o corpo físico como uma manifestação do todo, só que de vibração também mais baixa. Isto se ajusta ao princípio da correspondência do hermetismo. Aplicando este princípio à cura espiritual, você percebe que a saúde física de qualquer ser humano está diretamente relacionada à saúde de seus corpos superiores, que vibram em frequência mais alta. O corpo etérico. Cada um de nós tem dentro de seu corpo físico um corpo etérico, o qual na maioria das vezes ajusta-se em tamanho e forma à contraparte física. O corpo etérico, tal como o físico, é um verdadeiro corpo constituído de matéria, embora vibre numa frequência muito mais rápida que a matéria física. Você pode conceber sua posição em relação ao corpo físico como a mão em relação à luva. O princípio da interpenetração, ao qual iremos nos referir mais adiante, explica que o plano astral ou etérico é uma condição mais do que uma localidade. Como todo átomo físico, molécula e corpo, flui num mar de matéria astral. Este interpenetra a matéria física. A principal função do corpo astral é prover o corpo físico da energia de que necessita para conservar-se sensível e manter-se em perfeita conexão com a teia energética que calça o universo. Ele consegue este efeito através daquilo que chamamos sistema complexo de energia, que é composto de chakras, os 7 maiores centros de energia, encontrados na espinha. Veja a ilustração que está no vídeo. Centros de energia menores, espalhados através do corpo, meridianos que se conectam com os últimos, bem como a aura que envolve o corpo físico e forma uma espécie de cápsula protetora em forma de escudo. É através dos chakras, localizados na superfície do corpo etérico, que a energia entra no corpo físico, vinda de planos superiores. Alice Bailey, em seu profundo trabalho sobre cura esotérica, explica: o corpo etérico é fundamentalmente o mais importante aparelho de respostas que o homem possui. Produz não só o bom funcionamento dos 5 sentidos, consequentemente proporcionando os 5 maiores pontos de contato com o mundo tangível, mas também capacita o homem a registrar sensivelmente os mundos mais complexos. O corpo mental. Interpenetrado tanto no corpo etérico como no físico está o corpo mental. Ele é o centro do pensamento e, juntamente com o corpo etérico, constitui o que geralmente chamamos de espírito. Recebe e transmite pensamentos de outras criaturas sensíveis, bem como recebe pensamentos do todo, tal como são transmitidos do plano espiritual para o mental. Este processo de transmutação, como novas ideias, entra na finitamente humana através da infinitamente divina, no tempo apropriado. Deus provê mentes receptivas com ideias inovadoras. Na cura, damos maior importância ao corpo mental, já que a maioria de nossos males tem origem nele. Na época devida, a perturbação mental é transmutada para o corpo etérico, causando o desejo desordenado, pensamentos negativos, falta de vitalidade, etc. Os pensamentos negativos que se originam na mente de outras pessoas podem ser transferidos para a mente descuidada,
caso a aura não proteja a saúde mental e a saúde mental esteja debilitada. Além disso, a adoção de um sistema negativo de crenças durante a infância pode destruir a saúde do corpo mental, a menos que se aprenda a filtrar esses pensamentos negativos e substituí-los por positivos. O espírito, composto de corpo etérico e mental, pode ser influenciado pelo corpo mental e seus desejos, o corpo físico e seus desejos, bem como o curso da vida de uma pessoa, são amplamente determinados pela maneira como as forças são integradas, atuando sobre o espírito individual de cada um. O corpo espiritual. O corpo espiritual possui as mais altas vibrações. Nele habita a mente infinita, o todo. Deste plano espiritual sai a mais profunda energia que penetra o corpo espiritual do ser humano e de lá é transmutada, para que possa ser usada em planos inferiores. O espírito humano não é um corpo independente como o mental, o etérico ou o físico. É uma manifestação divina e, como tal, é uma síntese de Deus e do homem. Quando a conexão espiritual de uma pessoa com o todo está debilitada, seu corpo também estará, porque fatalmente estará desligado de sua fonte de alimentação espiritual. Quando alguém deixa de conhecer sua natureza espiritual e a necessidade de alimento espiritual, pode inadvertidamente encorajar o desenvolvimento da enfermidade desse corpo. A enfermidade do corpo será, cedo ou tarde, transmutada ao plano baixo até afetar o corpo físico. Edgar Cayce foi certa vez indagado sobre a importância da energia espiritual da cura. Ele afirmou que enquanto em transe, mediante a confiança nas coisas espirituais, a resposta no corpo físico será imediata. Para toda cura mental e material, considerar-se-á cada átomo do corpo, cada reflexo do cérebro, para a conscientização do divino que repousa dentro de cada átomo, cada célula. É do plano espiritual, o nível da mente infinita em oposição à mente finita, que o todo permite que sua natureza infinita flua em direção ao nível mental, manifestando-se ali como mente finita e como pensamento. O processo continua conforme a energia é transmutada para níveis mais baixos, tendo sua vibração diminuída. Platão compreendeu este processo quando falou em formas, explicando que atrás de todo objeto material está uma forma de pensamento pura. Assim fez o apóstolo João, quando descreveu Cristo como sendo o Verbo, pensamento de Deus que se fez manifestar, explicando que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Prestar atenção. É possível que uma pessoa se conscientize na natureza complexa e sensível que possui bem como de seu relacionamento com Deus. Prestar atenção é uma regra de vida para o curador. É uma forma diferente de percepção, mais que a cognição normal. Aprender a prestar atenção é essencial na cura espiritual, mas não é o único fator. Embora o prestar atenção possa começar como um ato do querer, esta força de vontade sozinha é incapaz de conservar a atenção de alguém num determinado objeto ou numa pessoa por muito tempo. Se você quiser prestar atenção num objeto, só com sua força de vontade, irá notar após pouco tempo que sua atenção se desvia, pois será influenciada por algum tipo de pensamento ou sentimento passageiro. Você verá que até mesmo com as melhores intenções, é difícil conservar sua mente longe do vaguear para lá e para cá. Embora a princípio deva ser difícil permanecer atento, com a prática você logo achará muito fácil e bastante satisfatório.
Ficar atento é o ponto de partida na prática da cura espiritual. Permanecer atento é muito importante, mas o ato não deve ser confundido com concentração. Esta, segundo a maioria das pessoas entende, é um processo puramente mental, através do qual o indivíduo converge sua atenção exclusivamente para o objeto e se fecha para as demais coisas. Há alguns métodos de meditação que são concentrativos, mas tenho constatado que a concentração tem pouco valor na cura, porque ela nada mais é do que um processo mental. O que é preciso fazer na cura é prestar atenção. O que é preciso fazer na cura é prestar atenção a uma determinada coisa, sem se concentrar nela. Percebo que isto não pode ser feito se a mente estiver fechada, forçada a se fixar numa coisa só. Prestar atenção, diferentemente da concentração, requer a cooperação da mente e do coração. Ao invés de impulsionar coisas para o lado externo da mente, você precisa somente olhar para algo primeiro com o seu consciente e abrir seu coração para lhe dar a atenção de seu inconsciente com amor e com compaixão. Enquanto você prestar atenção, é possível proporcionar ao consciente liberdade para percorrer o caminho que desejar. O inconsciente, que está diretamente conectado com o centro de seu coração, conservará o objeto em foco, uma vez que o coração está centrado nele. Permanecer atento é uma manifestação do feminino, aspecto receptivo da natureza humana, conforme delineado no 7º axioma do Hermetismo, o princípio do gênero. Ao prestar atenção, o curador aprende a se relacionar com o mundo, com o coração e a mente em equilíbrio. Existe uma espécie de cooperação entre o masculino, elemento assertivo, e o feminino, elemento receptivo, consciente e inconsciente ou coração. Além disso, permanecer atento não envolve análise ou comparação, pois aí o observador faz mais do que tornar-se consciente visivelmente de alguma forma do ambiente, de alguma coisa do ambiente, visando entender o que enxerga, contando com sua experiência subjetivamente através de um filtro mental. Ao prestar atenção, você deve se abster de subjetivar sua experiência, separando a si mesmo daquele que você percebe através de seus sentidos. Você vê sem participar e enxerga objetivamente. Até mesmo num tribunal é sabido que um julgamento precipitado irá alterar a percepção da testemunha a respeito dos fatos. Ficar atento, a princípio, pode ser uma manifestação do querer, mas passa a frutificar como sendo um ato de entrega. Isto acontecerá quando você abrir o seu coração para o objeto de sua atenção e tornar-se receptivo a ele. Mais que impor seu desejo ao ambiente, você aprende a colocá-lo a serviço do todo e então começa a ver as coisas como elas realmente são, não como você gostaria que fossem. Observando a realidade, olhando as coisas como elas realmente são, chegará à conclusão de que nada é novo. É um retorno à condição humana natural, que você experimentou quando criança. Isso torna-se possível apenas depois que o aspecto feminino de sua natureza, que está associado ao coração e ao inconsciente, integra-se ao aspecto assertivo masculino, e você torna-se receptivo à energia que flui através de você. Prestar atenção, entregar-se e suspender a análise e julgamento pode, pelo menos momentaneamente, são essenciais na cura. A maioria das pessoas tem esquecido o que a condição de ser criança significa. Na cura, a memória é muito importante. Na Bíblia lemos, abre aspas, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar no reino dos céus, fecha aspas. Nós lemos no tal, abre aspas. Sem se movimentar, uma pessoa pode conhecer o mundo todo, sem olhar para o exterior da janela,
É possível que alguém veja o caminho do céu. Certas pessoas passam, poucas pessoas conhecem, portanto, os sábios conhecem sem se movimentar, identificam sem precisar olhar, realizam sem agir. Fecha aspas. O curador, como o sábio, presta atenção, vê o mundo como ele realmente é e, durante o processo, lembra-se de sua própria identidade, parando de tentar alterar as coisas e tornando-se receptivo. Herança e recordação. Retornar ao caminho, o tal, é o que eu chamo de recordação. Recordar é experimentar você mesmo como você é e o universo como realmente é. Você experimenta a si mesmo, desempenhando o seu próprio papel e o seu próprio Dharma, o curso da vida. Permanecendo atento, verá que a realidade é como se ajustar a ela. P.D. Upensky conta-nos que a lembrança de si mesmo significa a mesma coisa que prestar atenção ao seu próprio eu superior. Às vezes isso acontece por si só e é um sentimento muito estranho. Não é uma função, não é um pensamento, não é um sentimento, é um estado diferente de consciência. A lembrança revive o conhecimento de que nós existimos em mais de um nível e somos polarizados por natureza, contendo ambos os elementos, o masculino e o feminino, em todos os níveis. Uma vez que você tenha reconhecido que o universo é mais que o mundo, existência de material bruto, é que você tenha começado a integrar seu consciente e inconsciente, começará a experimentar a realidade do que você realmente é e compreenderá que você não é somente um ser físico e não está limitado a experimentar o mundo apenas com os seus 5 sentidos. Cada um de nós é um ser multidimensional, funcionando em todos os planos simultaneamente. Assim como o todo, você se expressa em todas as dimensões, influenciando e sendo influenciado por cada uma delas. Se você prestar atenção e se lembrar disso, poderá reposicionar-se e tornar-se completo novamente, integrar suas 4 naturezas, espiritual, mental, emocional e física. É o que quero dizer quando digo recordação. Experimentando a si mesmo de acordo com a sua existência em todos os níveis, poderá aprender conscientemente como tirar proveito das fontes de energia, inclusive no plano espiritual, e então em todos os outros planos para a cura. Afinidade e amor. A memória e a recordação levam-no ao relacionamento com sua fonte de alimentação interior, fazendo com que você aprenda a se tornar receptivo àquilo que é positivo e construtivo, e a resistir ao que é negativo e destrutivo em cada plano. O relacionamento em qualquer plano pode levá-lo à união, no entanto, ele nem sempre leva à união final como resultado. Se você deseja se relacionar, o amor é essencial. O princípio da correspondência ensina que você pode fazer inferência sobre o amor nos mais altos planos, estudando-o nos planos físico e etérico. Porém, você verá, conforme apresentado, que a afinidade e o amor em suas mais altas forças são ingredientes essenciais para a cura. Quando falo de amor, eu me refiro à força de que dispõe uma pessoa em querer ter afinidade com alguém ou alguma coisa. Em grego, existem 3 palavras para esta força: o amor, eros, o amor físico-sexual, filho, o amor fraternal, e finalmente ágape, ou amor divino. Esses 3 termos descrevem as condições da afeição humana. Quando uma pessoa sente afeição, normalmente ela reage aspirando afinidade com o objeto de sua afeição, a fim de fazer um contato mais íntimo, experimentando o objeto mais profundamente e, em geral, estendendo a duração da experiência. Em outras palavras, o ato de amar
seja em que forma for, causa um movimento em direção ao objeto daquele amor. Uma vez que a pessoa tenha conseguido alcançar o objeto de seu amor, ela pode ter diferentes experiências, porque os 3 tipos de amor manifestam-se em diferentes vibrações, quando produz afinidade e gratificação físicas. Por isso mesmo, o amor eros é um relacionamento temporário e leva as pessoas a visarem a gratificação várias vezes seguidas, pois a satisfação sexual, por natureza, é temporária. Quando uma pessoa visa relacionar-se com os planos mais altos, quando ela busca o amor ágape, afinidade espiritual, os resultados são surpreendentes e muito diferentes. Isto porque a vibração do amor ágape, uma forma despojada de amar, vem apenas do plano espiritual, sendo superior à do amor erótico. Quanto mais alta a vibração, mais permanente e mais profunda será a experiência da afinidade. Nesse caso, o amor ágape produz uma satisfação permanente, ou um preenchimento que leva à união, enquanto Eros e Filho, por natureza, não podem fazer isso. O ingrediente que é adicionado ao amor ágape torna a união possível e é a graça de Deus, a qual se estende sobre aqueles que nele têm fé. Confiança e união. A afinidade se dá através de vibrações mais baixas que eventualmente levam o curador a relacionar-se nos planos mais altos com Deus e com seus pacientes. O curador aprende sobre o amor ágape, canalizando o amor humano, o filho. Em outras palavras, o amor humano funciona como um professor e as portas interiores se abrem, permitindo que o amor ágape flua através dele, isto é, se sua fé for capaz de sustentá-lo. No que diz respeito ao paciente, se ele tiver fé para aceitá-lo. O curador busca 2 direções: primeiro Deus, concretizando a afinidade com o todo, a fonte da cura, e depois com seu paciente, tornando-se um canal através do qual a energia fluirá. As vibrações experimentadas mediante a afinidade podem ser diversas, dependendo da pessoa na qual ela está se efetivando. No entanto, é com afinidades relativas às vibrações mais baixas que uma pessoa aprende a se entregar, além de intensificar as suas vibrações. Além disso, quando alcançamos a vibração necessária, através do amor ágape e da fé, tornamo-nos permanentemente unidos com a força da cura, o todo, que é espírito. Assim, a energia do todo flui continuamente do curador para seus pacientes e também para o ambiente. Como podemos observar, o curador deveria começar realizando afinidade com os pacientes nas dimensões inferiores, as de vibrações mais baixas, e deveria também procurar sempre a realização da união nos planos mais altos. A Bíblia nos ensina que, abre aspas, é a substância das coisas porque se espera, é a evidência das coisas que se não veem. E continua, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fecha aspas. O amor nos leva ao relacionamento com Deus e à fonte da cura, de onde vem o alimento espiritual. A fé conserva-nos em afinidade, eleva-nos à união. É quase impossível defini-la, mas concordo com a maioria dos estudiosos que, mais que outra coisa qualquer, é um presente. Com fé tal como ocorre no amor, há uma elevação de espírito dos planos mais baixos aos planos mais altos, do finito ao infinito. Mas, diferentemente dele, a fé é apenas o resultado de ser abarcado pelo poder de ser, que transcende a todas as coisas. Ela não pode ser fabricada nem compreendida, tomando-se por base uma coisa qualquer. Pode ser conferida a todos nós, somente através do todo e por ele mesmo. Fé não é um estado em que a pessoa se encontra ou está envolvida,
mas sim o estado de divindade dentro do indivíduo, que afirma ser a pessoa incondicionalmente aceita como sendo parte do todo. Vai além da afinidade que envolve o consentimento de duas partes e retém o elemento da dualidade. Do lado humano, a afinidade pode ser modificada ou rompida temporariamente, devido a uma mudança de humor, religião, etc. Com a fé, isso não acontece. Essa dualidade é abolida, assim como a separação, porque na fé Deus fica ao alcance da pessoa e a traz para si. Uma vez que na fé a separação é abolida e a alimentação espiritual permanentemente estabelecida, os que atingem a união transformam-se em agentes divinos para disseminar no mundo a nutrição e a cura espiritual. Fim do capítulo 3.